1985, terminava a ditadura militar no Brasil, após 21 anos de censuras, perseguições políticas e violações dos direitos humanos praticadas pelos agentes oficiais do Estado brasileiro. Ainda que os números sejam imprecisos, a Comissão Nacional da Verdade estimou que mais de 400 pessoas foram mortas durante o regime de exceção. Mas, em 2024, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos afirmou que os cálculos poderiam ser maiores e que o total de vítimas poderia passar de 10 mil. Independentemente das estatísticas, foi um verdadeiro horror. Só que a tão sonhada redemocratização, cujo momento mais emblemático talvez tenha sido o movimento de Diretas Já, parece não importar para uma parte da população brasileira. 40 anos após o surgimento da nova democracia, celebrados em 2025, muita gente demonstra ter esquecido o passado de torturas, violência e da ausência de liberdades civis e políticas. Além disso, essas pessoas também minimizam os problemas da época e eventualmente têm a audácia de defender que ditaduras são melhores do que democracias. Que desespero! Brasileiros que pensam desta forma estão em todas as partes. Nos estádios de futebol, nas empresas, nas reuniões de condomínio, no transporte de aplicativo e até mesmo em nossas casas e salas de aula. É cada vez mais comum ouvir argumentos antidemocráticos sendo usados para defender uma paradoxal liberdade de expressão, e as redes sociais deram voz a essas narrativas. Qualquer um pode usar as plataformas gratuitamente para disseminar sua opinião sobre o assunto, por mais absurda que seja, e muitas vezes com o respaldo de políticos que usam a crendice do povo para benefício próprio. É o maldito fenômeno das fake news. Obviamente, esse é um tema que me incomoda constantemente, sobretudo porque vez ou outra sou questionado sobre isso em minhas aulas, e normalmente a pergunta vem acompanhada de deboche e negacionismo. De qualquer forma, tento não deixar o assunto me aborrecer e procuro responder com a seriedade que o tema exige. Afinal, esse é o papel de um professor. Só que sempre tem um iluminado que sai da pokebola e resolve testar a minha paciência, que, admito, não é infinita. Você vai ouvir agora o que um aparentemente bem-sucedido engenheiro paulistano pensa sobre a democracia. O áudio foi enviado no grupo da família deste sujeito, como resposta a um tio que acusou um certo general 4 estrelas de ter cometido crimes contra a democracia e contra os direitos humanos. Não tenho ideia de como uma conversa cujo propósito original era combinar qual prato cada um levaria para a ceia de Natal se transformou nesse caos. Só sei que um primo deste engenheiro, que está no grupo da família, encaminhou o áudio para um dos meus alunos, que, por sua vez, me enviou e pediu minha opinião sobre o assunto. Prepare-se e preste atenção, pois o áudio vai ser importante para vários trechos deste episódio. Adicionamos um efeito de voz de pato para que o indivíduo não possa ser identificado, ainda que a vontade de expô-lo seja altíssima. Então, tio, você tá falando aí como se a gente vivesse numa democracia. Mas você sabe que não é bem assim. Eu não vou nem entrar na história aqui dos votos, que a gente não consegue nem saber quem votou em quem, e quem foi o mais votado de verdade, essas coisas. Vamos ver outros exemplos aí. Você sabe, por exemplo, quem trabalha aí de carteira assinada? A gente recebe lá nosso salário e já vem um monte de desconto do governo que você não tem nem escolha. Por exemplo, INSS. Eu pago aí uma taxa para o governo vai lá para o INSS, que eu poderia ter escolha do que fazer com isso. E se eu não quiser me aposentar, entendeu? Teria um dinheiro a mais aí todo mês para eu gastar, se eu quisesse pagar uma previdência, ou se eu quisesse um mês aí eu tô mais apertado, quero gastar esse dinheiro com outra coisa, mas o governo nem me dá chance de fazer essa escolha. Todo dia na nossa rotina tem alguma coisa aí que o governo te obriga a fazer. Isso pra mim não é democracia. Ó, eu vou sair de moto, eu sou obrigado a usar um capacete. Pô, e se eu não quero? Se eu vou fazer um percurso curtinho, só ando devagar aqui de boa? Pra que isso? Pra que se eu fiz um procedimento aí na cabeça, no cabelo, plantei cabelo, vai estragar tudo com capacete? Se ele quer me conscientizar, faz uma campanha para me entender que é perigoso, que eu preciso usar. Mas obrigar, aí eu vou andar com uma criança, se eu não colocar uma cadeirinha no carro para criança, eu vou ser multado. Então, a cada dia a gente tem menos escolhas do que fazer. O governo não é uma democracia se eu não posso escolher. Para mim isso aí é autoritarismo. Percebem? Há tanta bobagem sendo dita em tom de sabedoria que eu nem sei por onde começar.
Mas vamos lá, segure a náusea para tentarmos decodificar o que está por trás desse tipo de narrativa e vamos entender o que é democracia. Mas, antes de mais nada, o meu nome é Rodrigo Galo, sou cientista político e professor de Relações Internacionais, e este é um podcast sobre política. O assunto de hoje é tão denso que acabei demorando para me apresentar. Neste episódio, vamos discutir o que é democracia e mostrar que governos democráticos têm sim a função de regular a vida em sociedade. Então, vem comigo. Sejam bem-vindos ao podcast Tudo é Política. Episódio 4. O que é democracia? Eu sei que o highlight deste episódio é o áudio do engenheiro que acabamos de ouvir, mas antes de voltarmos a esse conjunto de bobagens, eu gostaria de voltar a um passado relativamente recente e discutir um pouco de história. Prometo que não será nada muito teórico, mas preciso fazer isso para termos um contexto. Primeiro ponto cronológico importante para o programa de hoje. A ditadura no Brasil começou em abril de 1964, num cenário de Guerra Fria no sistema internacional. Por aqui, um golpe militar derrubou o então presidente João Goulart e impôs um regime de caráter autoritário, nacionalista e obviamente antidemocrático. Uma narrativa foi criada para conseguir apoio de parte das elites econômicas, da mídia e da própria população. Essa é uma discussão complexa. Convidei o historiador Alfredo Salum para nos explicar os argumentos usados pelas Forças Armadas para a instauração da ditadura, que, repito, jamais pode ser dissociado do contexto da Guerra Fria. A questão do golpe militar de 1964, que se transformaria em uma ditadura civil-militar, como é chamada por alguns historiadores, deve ser pensado a partir de suas causas externas e internas. No plano internacional, vivíamos sob o signo da Guerra Fria, um embate entre os Estados Unidos, representando o capitalismo liberal, democrático, e a União Soviética, o comunismo, que insuflaram ainda mais as divergências internas e os problemas inerentes a uma sociedade em processo de industrialização como o Brasil. Na década de 60, houve a renúncia do presidente Jânio e o seu vice, João Goulart, que o sucedeu, defendia algumas reformas de base e uma certa independência na política externa. Para seus opositores, representados pelos liberais e militares ligados aos Estados Unidos, parcela da sociedade e da igreja, isso era um sinal de que os comunistas estariam tentando tomar o poder e que as reformas propostas por João Goulart, com apoio de sindicatos, ligas camponesas, seriam a primeira etapa dos comunistas e deveriam ser impedidos. Essa seria uma das principais justificativas do golpe militar, que eles chamaram de Revolução de 64 com apoio americano: combater o comunismo. A partir daí, 5 militares ocuparam o posto de presidente do Brasil, na seguinte ordem: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Reitero, para quem não sabe, que nenhum deles foi eleito pelo povo. Caso queira saber mais sobre os golpistas, basta pesquisar na internet. Há uma vasta quantidade de material disponível sobre eles. E sim, os chamei de golpistas, como todo líder antidemocrático deve ser chamado, seja ele quem for. O golpe de 64 inaugurou um período de perseguições políticas, cassação de direitos, prisões arbitrárias e mortes, tudo praticado por agentes do Estado brasileiro. Somente a título de provocação e também para aproveitar o hype, vale a pena assistir ao filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e que sagrou-se vencedor do Oscar 2025. Inclusive, porque este filme será importante para um tema escolhido para outro episódio deste podcast. Aguarde! O segundo ponto histórico importante é que o último presidente militar, Figueiredo, enfrentou uma série de pressões para a reabertura do país, o que incluiu a péssima situação econômica do Brasil. Não vamos debater os detalhes do período porque não é o objetivo deste episódio. Lembre-se apenas que, em 1984, foi realizada uma grande mobilização popular chamada Diretas Já. Por conta de vários fatores, a redemocratização levou à escolha indireta de Tancredo Neves à presidência do Brasil em 15 de janeiro de 1985. Ou seja, o primeiro presidente da nova república não foi eleito pelo voto popular. Tancredo morreu antes da posse, o que levou José Sarney ao Palácio do Planalto. O povo brasileiro só votaria mesmo na eleição seguinte, que empossou Fernando Collor de Mello. Antes de Collor, porém, uma nova Constituição foi aprovada pelo Congresso, em 1988, sob ampla comoção popular. Ouça um trechinho do discurso do então deputado Ulisses Guimarães no momento de promulgação da Constituição de 88. Cabe lembrar que Ulisses presidia a Assembleia Constituinte Nacional da época.
A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Só uma curiosidade, muitos alunos me trazem frequentemente uma dúvida. Se o Brasil foi redemocratizado em 85, por que a nova Constituição foi aprovada apenas em 88, ou seja, 3 anos depois? Essa é mais uma questão complexa do período, porque envolve a necessidade de pensar não apenas em negociações políticas bastante complicadas, mas também na busca por justiça social. O historiador Alfredo Salum novamente nos ajuda a refletir sobre essa questão. O último presidente militar, João Figueiredo, governou até 1985 e foi sucedido por Tancredo Neves, que faleceu, e o vice José Sarney assumiu a presidência. Para atender os anseios da redemocratização, era necessária uma nova Constituição. Os deputados e senadores eleitos acumularam as funções de congressistas e constituintes. Tendo à frente Ulisses Guimarães, foram necessários 2 anos de debate para que se chegasse a um consenso. E em 1988, foi aprovada, dentro de um contexto, uma Constituição moderna e antenada aos problemas sociais. Agora que já fiz essa breve discussão histórica para contextualizar a redemocratização brasileira, vamos ao que realmente interessa nesse episódio: compreender o que é democracia e discutir por que muitos brasileiros têm dificuldade para entender esse regime. Parte da resposta está ligada ao fato de que não é simples entender o conceito de democracia, e muito menos o que significa liberdade democrática. Outra parte da resposta tem a ver com o fato de que nenhuma democracia é igual. Ou seja, 2 países podem ser democráticos e, mesmo assim, serem baseados em princípios relativamente diferentes. Por exemplo, a democracia brasileira estabelece que o voto é obrigatório. A democracia norte-americana trata o voto como algo opcional. Por conta disso, muitas pessoas consideram que um dos modelos é verdadeiramente democrático, enquanto o outro não. Realmente, não é simples entender o conceito de democracia. Como forma de me ajudar com essa questão complexa, eu convidei 3 cientistas políticos para participar deste episódio. Cientistas políticos são pessoas de estômago forte e, em tese, muita paciência. Eles assumem a cruzada de estudar e compreender sobre política numa época em que qualquer tiozão do WhatsApp acredita ter plenas condições de questionar absolutamente tudo. O primeiro cientista político que vamos ouvir é o Leandro Consentino, professor do INSPER. Perguntei como ele define democracia. Vamos ouvir. Bom, a definição de democracia ela não é uma coisa simples, né? A gente tem que recorrer lá à história antiga para lembrar da democracia como sistema de democracia direta ali dos atenienses. Depois a gente pode pensar na democracia representativa, que ressurgiu muito tempo depois ali na Europa, e até chegar na democracia participativa que a gente tem hoje, aí tentando conciliar essas 2 dimensões. Mas se a gente quiser, de alguma forma, trazer uma concepção mínima de democracia, ou seja, tentar abarcar um pouco dessa trajetória histórica, um pouco das diferentes ideias de que alguns autores tratam esse conceito, eu acho que uma definição mínima boa é a definição do cientista social Robert Dahl. Robert Dahl, que foi um grande estudioso teórico da democracia, ele basicamente simplificou o conceito para dizer que há 2 dimensões centrais numa democracia possível, que ele vai chamar de poliarquia. Ele diz que uma dessas dimensões diz respeito à contestação pública, o grau de liberalização, ou seja, a possibilidade que a gente tem de formular um discurso alternativo ao discurso oficial.
Então, desse ponto de vista, quanto mais a gente tiver a possibilidade de exercer essa oposição de fato de narrativa oficial, mais a gente caminha para esse lado de uma democracia possível. E de outro, o grau de participação popular dentro do regime. Então, acho que a conciliação desses dois fatores, né, dessas duas dimensões, dessas duas variáveis, ou seja, a contestação pública de um lado e a participação popular de outro, constituem aquilo que a gente pode chamar de democracia possível, democracia que a gente consegue exercer dentro de ambientes, seja eles do ponto de vista público, seja um governo, seja em entidades da sociedade civil que podem adotar essa maneira de se autogovernar. Só a título de esclarecimento, notem que o Leandro menciona a história. O primeiro modelo de democracia foi implementado no ano de 507 a.C. na cidade-estado de Atenas, na Grécia. O pai da democracia foi um sujeito chamado Clístenes. De lá para cá, como o Leandro explicou, o modelo sofreu inúmeras transformações, mas a lógica de participação popular permanece como um dos pilares mais importantes. Agora, vamos ouvir o Ivan Fernandes, docente da Universidade Federal do ABC. Ele dá alguns exemplos interessantes para compreendermos a complexidade do conceito de democracia. Democracia é um conceito bastante abrangente, né? Apesar de a gente identificar efetivamente qual que é o regime político dos países na maior parte das vezes, né? Existe na literatura um grande debate sobre se, de um lado, a democracia é apenas um procedimento democrático, um procedimento eleitoral de escolha das autoridades por meio de eleições que sejam livres e justas, né? E aí, claro, que aí um componente importante que até acaba requerendo mais do que o mero processo eleitoral, que é a garantia que essas eleições representem de fato a vontade popular, que tem vários regimes autoritários que manipulam, realizam eleições que não são livres e não são justas, né? O governador, o presidente de plantão, ele não efetivamente corre o risco de perder uma eleição. O caso da Venezuela, num passado recentíssimo, o caso do que acontece até agora na Rússia de Putin, no próprio período de domínio do Saddam Hussein no Iraque, existiam eleições, né? Mas essas eleições não eram competitivas, não eram abertas à competição para a oposição. Então, de um lado, tem essa explicação que fala que, olha, a democracia é um procedimento de alocação dos cargos de autoridade. Tem uma outra parte que fala, não, a democracia é um processo substantivo, ela não é apenas um procedimento formal, ela requer componentes substantivos de igualdade de oportunidades, igualdade econômica. Claro que é isso muito difícil falar onde é a fronteira de um país que deixa de ser democrático porque ele é muito desigual do ponto de vista econômico, mas que há uma necessidade de uma equidade também material, não apenas dos direitos civis e políticos. Saindo do debate sobre a democracia ser procedimento ou não, há um segundo debate importante. A democracia, ela é um Estado no qual um país é democrático ou não, e aí o país tem que ter certas condições para ser uma democracia, e se não atender todas essas condições, não é uma democracia, é um regime não democrático, um regime autoritário, ou não, há um contínuo de países mais autoritários e países mais democráticos. Então, de alguma forma, nós teríamos que dizer quem é mais democrático, a Suécia ou o Brasil ou os Estados Unidos. E esse contínuo também valeria para os países autoritários. Quem é menos democrático, a China ou o Irã ou a Arábia Saudita ou a Coreia do Norte ou Cuba. Então, teríamos que alocar aí os países mais autoritários, os países mais democráticos num único contínuo de autoritarismo e democracia. A definição que eu gosto mais, eu acho que do ponto de vista acadêmico, para a produção de pesquisa e também para a reflexão dos limites e possibilidades da democracia, é a dimensão procedimental da democracia, que vê a democracia como um processo político de alocação das autoridades. E aí eu gosto muito da abordagem feita pelo Robert Dahl e pelo Adam Przeworski, que fala, olha, na verdade, democracia é o regime político no qual governos perdem eleições. Então, não só tem que ter uma eleição, esse procedimento, mas tem que ter garantia de que, se a oposição ganhar a eleição, e ela tem chance de ganhar, ela vai assumir os cargos de autoridade. Então, eles definem democracia como o regime político no qual governos perdem eleições, que eu acho que é a definição mais sintética
e adequada do que seja o regime democrático. Por fim, vamos escutar o cientista político Renato Eliseu Costa, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele vai explicar por que diferentes países que seguem constituições democráticas podem se basear em modelos diferentes de democracia, o que é completamente normal. É importante a gente saber que a democracia ela é um regime político baseado na soberania popular e no Estado de Direito, né? E como todo elemento político, ele é baseado por um grupo de fatores, como, por exemplo, a história do local, a cultura do local, as instituições que montam aquilo que a gente vai chamar de Estado e de governo e os valores predominantes nessa sociedade. Então, apesar da gente ter regimes democráticos em diversos países, esses fatores podem fazer com que essa democracia seja diferente de um país democrático para o outro. Um exemplo para ficar mais fácil. Os Estados Unidos, por exemplo, são marcados por valores de liberdade, enquanto no Brasil, uma democracia, os valores como os direitos sociais são muito mais fortes. Isso vai ter implicação tanto no modelo da democracia americana, quanto, por exemplo, em políticas públicas, onde a gente vai encontrar no Brasil um SUS, em que pode atender toda a população, enquanto nos Estados Unidos a gente não tem um sistema único de saúde. E essas duas coisas não interferem no modelo democrático. Um outro exemplo é a própria Constituição. Enquanto nos Estados Unidos a Constituição é baseada naquilo que a gente chama de common law, ou seja, que enfatiza precedentes e autonomia individual, no Brasil a gente usa modelos mais próximos do modelo europeu, civil law, que dá mais ênfase ao papel do legislador e de regras detalhadas. Isso vai fazer com que a Constituição americana tenha poucos artigos, enquanto a nossa passa aí dos seus 200 artigos. Logo, democracias não são iguais. Cada país tem uma história e uma cultura próprias, além de inúmeras outras questões que levam a adaptações do modelo de democracia. E somente um fanservice. Eu trabalhei com o Leandro, com o Ivan e com o Renato quando lecionei por mais de 10 anos em um curso de pós-graduação de ciência política. Dei aulas para muitos gestores públicos, advogados eleitorais, juristas, vereadores e prefeitos. Mas o curso também era frequentado por jornalistas, economistas, publicitários e até mesmo por uma veterinária e um padre, sinal de que todos somos afetados pela política, independentemente da nossa profissão. Agora que já discutimos brevemente a história da redemocratização do Brasil e analisamos alguns pontos importantes sobre o conceito de democracia, vamos encarar as questões mais complicadas deste tema, pelo menos no que diz respeito aos objetivos deste podcast. Lembra do engenheiro que você ouviu no começo deste episódio? Eu vou rodar o áudio novamente, só para você relembrar. Então, tio, você tá falando aí como se a gente vivesse numa democracia, mas você sabe que não é bem assim. Eu não vou nem entrar na história aqui dos votos, que a gente não consegue nem saber quem votou em quem, e quem foi o mais votado de verdade, essas coisas. Isso pra mim não é democracia. Ó, eu vou sair de moto, eu sou obrigado a usar um capacete. Pô, e se eu não quero? Se eu vou fazer um percurso curtinho, só ando devagar aqui de boa? Pra que isso? Pra que se eu fiz um procedimento aí na cabeça, no cabelo, plantei cabelo, vai estragar tudo com capacete? Cada dia a gente tem menos escolhas do que fazer. O governo não é uma democracia se eu não posso escolher. Pra mim isso aí é autoritarismo. Você ouviu, certo? Número 1. Ele questiona sutilmente o voto. Número 2. Ele afirma que a democracia brasileira atenta contra as liberdades individuais ao determinar, por exemplo, que motociclistas sejam obrigados a pilotar suas motos com o capacete. Número 3, ele se queixa de ser forçado a pagar impostos, taxas e tributos. Na visão deste indivíduo, que, reforço, por sorte não faz parte da minha rede de relacionamentos, o Brasil não poderia ser considerado um país democrático, pois não oferece uma suposta liberdade absoluta para as pessoas. Esse tipo de narrativa pode ser sedutora para muita gente, principalmente porque são argumentos supostamente simples de entender, mas que, na verdade, lidam com simplificações perigosas e, de quebra, são afirmações facilmente dissemináveis em redes sociais e churrascos de família.
O perigo desse tipo de discurso é que ele parte do falso pressuposto de que a democracia é um regime de liberdades irrestritas. Isso está muito errado. As democracias, na realidade, trabalham com a lógica de liberdade regulada, e o que regula as liberdades é a lei. Um país democrático é diferente do outro porque as leis são diferentes. E as leis são diferentes porque os desafios não são iguais, e a cultura dos povos também não. Se nos Estados Unidos o voto é facultativo e no Brasil é obrigatório, é porque as leis são diferentes por alguma razão histórica e cultural. E o Brasil não impôs isso de forma autoritária à população. A lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, ou seja, os representantes eleitos pelo povo. Independentemente disso, democracias oferecem direitos à população. O direito de ir e vir, respeitando as prerrogativas da lei, o direito de trabalhar, o direito de comprar bens e por aí vai. E, se a democracia oferece direitos, ela cobra deveres, ou seja, é uma via de mão dupla. Não há direitos sem deveres. No Brasil, por exemplo, um dos deveres é comparecer às urnas para votar nos cargos eletivos. E por que um governo democrático vota e aprova uma lei que obriga o motociclista a usar capacete, o motorista a dirigir com cinto de segurança, que proíbe o fumante de acender seu cigarro em ambiente fechado? As respostas estão no próprio princípio de qualquer sociedade democrática organizada. A liberdade individual existe, mas ela não pode colocar em risco a coletividade. Quando um governo democrático estabelece regras como essas, ele não está querendo limitar escolhas por mero capricho, birra ou autoritarismo. O objetivo é proteger vidas e, no fim das contas, garantir o bem-estar coletivo. Pense no exemplo do capacete. Um motociclista pode argumentar que a cabeça é dele e que, por isso, ele deveria ter o direito de pilotar sem proteção se quiser, mesmo que ele caia e se arrebente. Esse sujeito poderia alegar que é uma escolha individual, mas pense comigo. Em caso de acidente, se ele sofrer um ferimento grave, quem paga essa conta? Em grande parte, é o poder público. O resgate é feito pelo SAMU, que é público. Então, o primeiro atendimento será feito por servidores públicos no local do acidente, policiais, bombeiros e socorristas. Mesmo se for uma pessoa rica, normalmente a ambulância desloca a pessoa inicialmente para o hospital público mais próximo e só depois o acidentado será transferido para o hospital particular de sua preferência. É o protocolo. Portanto, um acidente individual tem um impacto para toda a sociedade, inclusive para os cofres públicos. O mesmo vale para o cinto de segurança. O equipamento reduz drasticamente as chances de morte em caso de acidente de trânsito. Quanto à proibição do cigarro em espaços fechados, a ciência já provou que o fumo passivo faz mal à saúde. Ao vetar o cigarro em locais fechados, a lei protege quem escolheu não inalar aquela fumaça. Isso é viver em sociedades democráticas. As decisões são tomadas para o bem da coletividade. Dia desses, um aluno perguntou por que o governo proibia a venda de cigarro eletrônico no Brasil. A resposta é para proteger a saúde coletiva, já que pesquisas indicam que o equipamento é altamente prejudicial aos pulmões. Aliás, você sabe que a venda de pods, vapes e similares é ilegal, certo? Pelo menos até o momento em que este episódio está sendo gravado, é ilegal. Se você compra, saiba que está infringindo a lei, e quem vende esses dispositivos também está descumprindo a lei. No fundo, essas regras são uma forma de equilibrar direitos individuais e responsabilidades coletivas, e esse equilíbrio é o que mantém uma democracia funcionando. Afinal, liberdade não significa fazer o que quiser sem consequências, significa viver em sociedade de forma que todos possam ter segurança e qualidade de vida. Quanto ao outro ponto levantado pelo engenheiro, os impostos. Bom, ninguém gosta de pagar, eu sei disso. Dói no bolso. Mas em uma democracia, a ideia por trás da cobrança de impostos é simples. Esse dinheiro serve para financiar os serviços públicos. Pense em uma cidade onde cada pessoa fosse responsável por pavimentar a rua em frente à sua casa. Algumas ruas ficariam impecáveis, enquanto outras virariam verdadeiras crateras. E não adianta dizer que você não precisa do SUS porque tem convênio médico particular e que é injusto pagar impostos destinados à saúde pública. Lamento informá-lo, mas possivelmente a vacina que você toma na clínica privada foi direta ou indiretamente desenvolvida com suporte do Ministério da Saúde. E você só não sofre uma intoxicação alimentar no restaurante chique que você frequenta porque há órgãos de governo responsáveis pelas normas de vigilância sanitária. Volte para o episódio 1 deste podcast e relembre os argumentos. Nós já falamos sobre isso. Para consolidar este ponto que acabamos de discutir, ouça novamente o cientista político Renato Eliseu Costa. Ele vai nos ajudar a refinar o modo como devemos compreender todos estes pontos. E se a gente está falando de soberania popular,
né? Pode-se vir à cabeça, então, por que um regime democrático pode regular as vidas da pessoa? E aí tem que ficar claro que em uma democracia, o Estado tem o papel de garantir tanto a liberdade individual quanto o bem-estar coletivo. Então, a regulação da vida das pessoas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de uso de capacete, de cinto de segurança, a proibição de fumar em locais fechados, né, está baseada em um princípio fundamental da democracia, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ou seja, esse princípio estabelece que, em determinadas situações, o interesse coletivo pode se sobrepor ao interesse individual, desde que, obviamente, essa limitação seja legítima, proporcional e justificada. É o caso, por exemplo, da saúde pública. O interesse coletivo sobre as pessoas não ficarem doentes, ou melhor ainda, para a gente manter, né, a proibição do fumo em locais fechados, são baseados em evidências científicas que demonstram a importância disso, né, para reduzir doenças, por exemplo, como o câncer de pulmão. Então, o fumo pode ser proibido em locais fechados, ou seja, tem um proporcional, não proíbe a pessoa de fumá-la, proíbe de fumá-la em locais fechados, com o objetivo de proteger os cidadãos, né, e evitar que comportamentos individuais possam causar prejuízos para toda a sociedade, para aqueles que não fumam. Dessa forma, o Estado intervém para proteger esses direitos fundamentais, garantindo sim o exercício da liberdade individual, mas que ela não prejudique outras pessoas, né? Que essa liberdade individual não ultrapasse a liberdade individual. Já estudamos o conceito de democracia e suas implicações, e tivemos estômago forte para desconstruir as asneiras defendidas pelo engenheiro que ouvimos neste podcast. Então, vamos analisar uma questão um pouco mais complicada. Se a democracia parece ser tão boa, por que muitos brasileiros afirmam preferir um governo ditatorial? Você não acredita que isso seja possível? Veja bem, em dezembro de 2024, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa de opinião pública sobre o assunto. Os pesquisadores entrevistaram 2.002 eleitores em 113 cidades brasileiras. O resultado foi que 69% dos entrevistados afirmaram preferir viver sob governos democráticos, enquanto 8% opinaram em favor das ditaduras e 17% disseram que não viam diferença entre as duas formas de governo. Particularmente, acho os números bastante preocupantes. É muita gente que diz preferir ditaduras, e um número imenso de cidadãos que não parecem se importar com o assunto, ou que não conseguem compreender o que muda entre uma forma de governo e a outra. Como não consegui formular uma explicação adequada para entender essa relação complicada dos brasileiros com a ditadura, tive uma conversa com o historiador Leandro Torelli sobre isso. O Leandro coordena um curso de pós-graduação em Teoria e Análise Econômica na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Discussão que ajuda a compreender a simbiose entre os modelos de produção e trabalho e os governos, e parte da resposta está justamente aí. Vamos ouvir um trecho da conversa e note que ele busca a explicação lá no passado. Eu acredito, em relação a esta questão sobre a trajetória brasileira e a dificuldade de lidar com a democracia, eu acredito que há vários fatores aí a ser considerados e eu vou apontar principalmente 3. O primeiro deles é a nossa trajetória histórica vinculada à escravidão. Um país que se formou explorando boa parte do seu povo, né, num regime escravista que durou mais de 300 anos, não passa incólume a isso. Ou seja, no Brasil, a tradição da subordinação do homem pelo homem por meio do regime escravista, do ser humano pelo ser humano, por meio do regime escravista, se impõe como uma das características que dificulta a compreensão do povo como o povo como uma característica de cidadania, de direitos, de entender as pessoas como cidadãos dotados de direitos, né, numa sociedade como a nossa. Uma sociedade extremamente hierarquizada pela característica fundamental do regime escravista que se impõe na sociedade brasileira, né? Esse passado que ainda carregamos. Como consequência disso, eu apontaria um segundo fator, que é uma tradição autoritária presente na sociedade brasileira. Ou seja, no Brasil, nós temos dificuldades de lidar com as diferenças, com as visões políticas distintas, e isso se impõe também na visão sobre a democracia. Ou seja, o convívio democrático tem muita dificuldade por uma tradição autoritária de uma sociedade passado escravista. E um terceiro elemento que eu considero importante, que é o fato da gente ter vivido
pouco na nossa história até então regimes democráticos, né? Nós podemos olhar aí para, né, do ponto de vista institucional, a democracia tem um primeiro momento no Brasil no regime a partir da Constituição de 46, que infelizmente é rompido pelo golpe militar, civil-militar, né, de 1964, então um curto período. E depois, de fato, a partir da Constituição de 1988 até os dias contemporâneos, enfrentando as dificuldades que estamos nos tempos contemporâneos. Então, a experiência democrática no Brasil, do ponto de vista institucional, é muito pequena. E isso também impõe uma certa dificuldade na compreensão da vida democrática no nosso país. Vou destacar o terceiro argumento do Leandro. A democracia é uma experiência breve. Na maior parte da história, o país viveu sob governos não democráticos, como o Império, a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Não temos o mesmo histórico de democracia que outras nações. Isso pesa na hora de pensarmos na tradição e na cultura. O Leandro Torelli também nos ajuda a avaliar por que certos brasileiros afirmam preferir ditaduras do que democracias. Eu acho que o elemento, o saudosismo da ditadura militar está muito relacionado a essa nossa tradição autoritária. Acredito que, no caso da história brasileira, há setores da sociedade brasileira que interpretam que os nossos problemas, as nossas dificuldades, o nosso processo de composição social exigem ou só podem ser resolvidos por meio de regime autoritário, né? Então, o problema da violência urbana só pode ser resolvido por meio de um regime autoritário, o problema das desigualdades só pode ser resolvido por meio de um regime autoritário, a questão das diferenças étnicas, das diferenças culturais, das diferenças de gênero, das diferenças raciais, só pode ser resolvido por meio da violência ditatorial. Então, há setores importantes da sociedade brasileira que interpretam que a solução para os problemas do país passam por um regime autoritário. E, além disso, há um certo saudosismo de setores da sociedade brasileira que interpretam o período da ditadura militar especificamente como um período de crescimento, de desenvolvimento econômico associado à ideia do milagre. E que, portanto, também tem um saudosismo aí de um possível momento de idade de ouro da economia brasileira, o que também é muito, pelas pesquisas desenvolvidas nos últimos anos, também é muito questionável. Enfim, então a tradição autoritária de que só é possível resolver os problemas brasileiros por meio de um regime autoritário estão muito presentes em alguns setores importantes da política e da sociedade brasileiras. Só quero abrir um parênteses antes de passarmos para a parte final deste episódio. As dúvidas e os questionamentos sobre democracia não existem apenas aqui. Os cidadãos de outras nações democráticas também enfrentam esse tipo de dilema. Por exemplo, no dia 20 de janeiro de 2025, data da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, a ferramenta Google Trends registrou que as buscas pela palavra democracy, ou seja, democracia em inglês, mais do que triplicou em relação aos dias anteriores. O Google Trends é uma ferramenta que permite acompanhar a evolução no número de buscas por uma determinada palavra-chave no Google. Esse argumento significa que, naquele dia em específico, uma quantidade muito grande de norte-americanos resolveu acessar a internet e tentar descobrir o que democracia significa. Talvez fosse melhor ter feito isso antes da eleição, e não apenas no dia da posse. Dito tudo isso, é importante reconhecer que, desde a antiguidade, quando Clístenes criou a primeira constituição democrática em Atenas, essa forma de governo tem sido pautada por uma busca constante de decisões que possam beneficiar a população de alguma forma, mas isso não significa que esse processo seja tranquilo. Há séculos, governos democráticos veem a eclosão de choques entre grupos políticos e críticas quanto ao funcionamento dos mecanismos democráticos, o que muitas vezes gera a percepção de que a democracia não funciona, quando na verdade ela pode e deve ser sempre aperfeiçoada. Por exemplo, se uma lei legitimamente aprovada para beneficiar parte da população começa a se tornar ineficiente, ela precisa ser repensada e melhorada, e não destruída junto da própria democracia, como alguns delirantes podem sugerir. Eu só peço que você se lembre do filósofo Sócrates, que você já deve ter ouvido falar nas aulas de filosofia do ensino médio. Esse sujeito foi condenado à morte na antiguidade por um suposto crime contra a democracia. Ele foi acusado de apontar os defeitos dos governos democráticos. Mas isso não significa que Sócrates fosse um apoiador de ditadores, de torturas e cassação de direitos civis e políticos.
Ele parecia ser um sujeito provocador. O filósofo apenas queria alertar as pessoas que o governo do povo tem problemas, que precisam evidentemente ser identificados, repensados, corrigidos, melhorados e sofisticados. O Sócrates nos ajuda a pensar numa máxima bastante importante. A democracia pode não ser perfeita, mas é a melhor forma de governo que os seres humanos já inventaram e devemos zelar o tempo todo pelo seu aperfeiçoamento e pela sua defesa. Acredito que, em resumo, podemos afirmar que a democracia funciona como um condomínio. Há moradores compartilhando um mesmo ambiente, que poderia virar um caos caso não houvesse regras de conduta. As próprias regras permitem punir de forma republicana aqueles que descumprirem essas leis internas. No prédio onde moro, por exemplo, um condômino foi multado recentemente por conta de um comportamento considerado antissocial. O estatuto prevê a aplicação de uma multa correspondente a uma taxa condominial. Em caso de reincidência, a legislação permite que a pessoa seja expulsa do condomínio. Ou seja, a própria lei que indica quais práticas são proibidas também indica qual é a punição cabível nesses casos. E isso evita decisões autoritárias. Em tese, as decisões tomadas neste ambiente procuram melhorar as condições de vida de quem mora no condomínio, o tal do bem comum. Lógico, nem todas as decisões são perfeitas. Sempre há discussões nas acaloradas reuniões de condomínio, e assim segue a vida. Lembre-se, democracias operam pela lógica do dissenso, pela qual todos têm o direito de discordar pacificamente, opinar e cobrar melhorias. Por último, quero uma mensagem positiva para encerrarmos esse episódio? Mesmo imperfeita, a democracia é fundamental para inúmeros aspectos da nossa vida cotidiana. Mesmo seus detratores são beneficiados por ela. Por exemplo, pense no caso do tiozão que passa o dia criticando o governo e acusando o presidente de ser um ditador e espalhando fake news. Ele só pode ter esse tipo de postura porque vivemos justamente numa democracia, que dá o direito de as pessoas serem críticas ao governo. Se o país fosse uma ditadura, essa pessoa possivelmente seria presa de forma arbitrária, ou não seria sequer possível ter acesso à internet. Quer outro exemplo? Empresas privadas têm mais possibilidades de lucro em democracias do que em ditaduras. Isso ocorre por uma razão bastante objetiva. Governos democráticos, por mais falhas que possam ter, oferecem segurança jurídica a todos os envolvidos em processos empresariais. Ouça essa explicação do Paulo Watanabe sobre a relação entre empresas e democracias do mundo contemporâneo. O Paulo é um profissional bastante polivalente e tem plenas condições de compreender o funcionamento do mercado de trabalho no século XXI. Ele é formado em Relações Internacionais, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. A pergunta por que é bom para as empresas de qualquer porte que seus governos sejam democráticos, eu poderia pensar aqui numa resposta muito direta, muito objetiva. Primeiro, segurança. E segurança que eu digo é a segurança das regras bem claras e bem estabelecidas. Ou seja, numa democracia, as empresas elas sabem quais são as regras do jogo, o que elas podem, o que elas não podem fazer e, principalmente, elas conseguem prever ou até entender quando as mudanças vão acontecer. O que não acontece num governo autoritário. Nos governos autoritários, o governo, o detentor do poder, ele toma a sua decisão, muitas vezes sem consultar grande parte das empresas. Claro, a gente pode dizer que algumas grandes empresas e governos autoritários talvez até tenham uma certa influência, só que é claro, no geral, as regras não são claras e as mudanças são muito repentinas. E se tem uma coisa que o mercado não gosta é de mudanças repentinas. Então, quando a gente pensa aqui na democracia, em democracias muito bem estabelecidas, as próprias empresas, quando elas não estão contentes com algum movimento, com alguma ação do governo, elas podem pressionar, podem criar mudanças ou impulsionar o governo a fazer essas mudanças. Lembrando que nas democracias hoje que nós temos no nosso mundo capitalista, as grandes empresas elas têm uma influência muito grande sobre os governos. Mas mesmo assim, é muito importante que as regras do governo estejam claras, as regras do Estado estejam claras. E para a empresa, para os investidores, isso daí é segurança. Isso é segurança, é um lugar certo para investir, é um lugar seguro para investir. Então lembre-se, quando aquele seu primo mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp dizendo que prefere viver numa ditadura, seja firme e avise que, numa ditadura, ele provavelmente não teria condições de criticar o governo desta forma, sem ser preso e torturado. E a empresa dele não teria nenhum respaldo jurídico para operar, podendo ser fechada a qualquer momento por um mero capricho do governante.
Com isso, chegamos ao fim do 4º episódio do nosso podcast sobre política. Eu te convido a ouvir o próximo programa. De certa forma, vamos continuar com este tema. A proposta é discutir o conceito de liberdade de expressão, algo tão valioso nas democracias. Vamos pensar nos motivos pelos quais a liberdade de expressão deve ser regulada, em especial quando falamos de redes sociais, combate a fake news e dilemas envolvendo as ferramentas de inteligência artificial. O meu nome é Rodrigo Galo, sou cientista político e professor universitário. E este é o podcast Tudo é Política. A trilha sonora que você está ouvindo foi composta exclusivamente para o nosso programa pelos músicos Gui Monteiro e Caio Gamarra. Até o próximo episódio.